Bom, hoje eu quero falar como eu passei na OAB, mais especificamente na primeira fase, sem pagar nenhum cursinho, realmente estudando sozinho, poucas horas por dia e mesmo tendo feito uma faculdade ruim. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago, sou jovem advogado. Criei esse canal com o intuito de ajudar todo mundo que está iniciando na advocacia sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhum padrinho. Nesse canal tem várias dicas, tudo que eu passei, meu desenvolvimento. Sei que aqui tem vários conteúdos que vão te ajudar para você que está iniciando realmente do zero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá passando as mesmas coisas que eu, já se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos lá, né? Bom, resolvi fazer esse vídeo porque amanhã é a prova da OAB e eu sei que também que aqui nesse canal muitos estudantes de direito me acompanham. Então, quero fazer esse vídeo também para poder motivar você que pode estar passando pelas mesmas coisas que eu passei durante a minha faculdade e você pode estar achando aí que é muito difícil a prova da ordem, você está receoso em fazer a prova da ordem, então esse vídeo eu criei realmente com esse intuito de motivar você e te dar um norte aí de como você pode estudar para passar na prova da ordem. Se esse vídeo se sair bem, eu vejo que bastante pessoas aceitaram e ele se saiu bem, eu posso fazer um segundo vídeo falando mais da segunda fase, que realmente foi diferente. O jeito que eu estudei para a primeira fase não foi o mesmo jeito que eu estudei para a segunda. Como eu falei no começo do vídeo, não é bait, realmente eu não paguei nenhum cursinho, eu estudei sozinho, pouco tempo durante o meu dia, não passei horas estudando, e eu fiz uma faculdade realmente ruim. Vou explicar um pouco aqui, até para você entender, para não achar que eu estou sendo aqui sensacionalista. Tenha calma que eu vou falar como eu fiz, eu só quero realmente dar essa introdução para você entender. Prometo que você rápido e vai fazer sentido. Bom, já falei aqui em outros vídeos que eu não consegui fazer uma faculdade legal assim em relação a aproveitar tanto a minha faculdade. Porque eu sempre trabalhei, eu trabalho desde meus 17 anos, eu trabalho no comércio, sempre trabalhei no comércio, em supermercado, farmácia, essas coisas, realmente de carteira assinada e tudo. Trabalhando 8 horas por dia, quando eu trabalhava no supermercado era de domingo a domingo, folgando uma vez na semana, então sempre tive essa rotina meio puxada. E quando eu comecei minha faculdade, eu ainda estava trabalhando e tive que trabalhar para poder custear minha faculdade. O primeiro período eu paguei realmente do meu bolso, não tinha financiamento nem nada. Eu fui conseguir financiamento no segundo período em diante. Meus pais nunca conseguiram ajudar financeiramente, então eu tive que me virar. E aí quando eu comecei minha faculdade, eu não tinha nem transporte, eu ia trabalhar mesmo de ônibus. Entrava 8, 7 horas no trabalho e saía 4 ou 5 horas, porque depende, às vezes eu entrava 7, às vezes eu entrava 8. E aí eu ia direto para a faculdade, de ônibus, tudo de ônibus. Chegava realmente cansado da faculdade, já acordava cedo, então chegava cansado. Já para assistir a primeira aula eu não conseguia, o sono batia muito grande, então a primeira aula era praticamente perdida. Eu sempre ficava cochilando, ou então às vezes eu ia até para a biblioteca cochilar um pouquinho, passava um pouquinho ali, entrava depois de meia hora ali da primeira aula, aí depois saía 10 horas da faculdade, ia de ônibus, tudo para casa. Melhorou um pouco quando fiz amizade com um rapaz, né? Ele até me acompanha aqui no canal, se ele estiver assistindo esse vídeo, um abraço, o Caio, né? Me ajudou muito, que ele me dava carona na hora de ir embora, e aí eu chegava um pouco mais cedo em casa. E depois, lá pro terceiro período, eu comprei um transporte, aí melhorou bastante, mas sempre trabalhei. Então, para estudar, geralmente quando eu chegava em casa às 10, e aí eu ia dar uma lida no assunto, mas assim, rápido, não dava para me aprofundar tanto, porque no outro dia de manhã eu ia acordar cedo. Eu estudava mais, era sábado e domingo, eram os dias que eu pegava mais. Sábado, prioritariamente, que eu pegava mais para estudar o conteúdo. Então, eu passei nessa rotina aí, meio puxada, até metade do curso, que eu falava assim, que eu não ia, não sei como é que vocês falam, se é colar ou é pescar, a gente no Nordeste fala pescar. Eu não pescava assim em relação na hora da prova, porque eu quero passar realmente com minhas próprias forças, meu próprio esforço. E até o quinto, sexto período eu fui assim. E depois do sexto período realmente deu aquele esgotamento mental, eu já estava esgotado fisicamente e mentalmente por essa rotina. Isso é o que? 3 anos? Sexto período, são 3 anos já. Então, depois do sexto período, eu falei, cara, eu vou fazer aqui o que der, vou estudar o que eu conseguir. Meus amigos aqui vão me ajudar, passando resposta mesmo, na hora da prova, porque eu não vou conseguir acompanhar todo o conteúdo, porque não tinha como, não tinha tempo. Mas eu tinha noção que lá na frente, na prova da OAB, eu ia ter que estudar. Eu sempre fiz isso consciente. Eu falei, não, vou fazer isso para me passar nas provas, mas lá na prova da OAB eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que estudar. Então foi assim, no sexto período em diante, eu passei mais com a ajuda dos meus amigos.
Não tenho vergonha de falar isso, a gente sabe que isso acontece, você na faculdade sabe que isso acontece. Então na faculdade eu não consegui me envolver nas atividades que tinha na faculdade, tanto que eu não conseguia estagiar, porque minha rotina foi sempre assim. E por conta disso, por eu ver que eu não estava me aproveitando bem meu curso, eu sempre me limitei achando que eu não ia passar na prova da ordem. Tanto que às vezes eu falava que eu não queria advogar porque eu não acreditava muito. Mas não era nem esse motivo, era porque realmente eu achava que eu não tinha capacidade. Até que em 2020, depois que eu já perto de me formar, que eu falei, não, eu vou estudar aqui para a prova da ordem, vou me dedicar e vamos ver o que vai acontecer. Se for para me passar, eu vou passar. Finalzinho de 2020, que foi aquele período lá que a gente sabe, no começo de 2021 não tinha data para a prova ainda, então eu passei um pouquinho, final de 2020 eu passei estudando, 2, 3 meses. Como não tinha data para a prova, aí deu uma desanimada, eu parei. E quando saiu que a prova ia ser no meio de 2021, eu falei, agora eu vou me dedicar novamente. E aí eu comecei a estudar, estudava quando eu chegava em casa. Nessa época eu já tinha casado, então eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, tinha que fazer as coisas de casa, deixar tudo pronto, o almoço, no caso, para me levar no outro dia, e aí eu ia estudar. Mais ou menos era de 9, 8 horas até meia-noite. Esse era o tempo que eu tinha para estudar. E aí aconteceu a prova da ordem. Eu fiz a prova 2 vezes. Eu passei nas 2 vezes na primeira etapa. Eu não reprovei na primeira etapa, estudando dessa forma que eu vou falar. Juro que eu vou explicar aqui como eu fiz. Eu só quero dar essa introdução para até motivar você que acha que não vai passar porque não fez uma faculdade boa. Pode até ter gente perguntando, como assim você não reprovou na primeira etapa? Se você passou na primeira, como assim? Bom, vou explicar. Eu passei na primeira etapa, na primeira prova que eu fiz. Eu escolhi Direito Constitucional. Passei na primeira etapa. Quando eu fui fazer a segunda etapa, eu reprovei por 0,5. Eu reprovei por 0,5 e ainda foi porque eu entrei com recurso e não aceitaram o meu recurso. Mas a questão que eu tinha errado foi uma questão que tinha outras respostas. Foi um erro, realmente a gente sabe como é que funciona a FGV. E aí não aceitaram o meu recurso e eu fiquei bastante desanimado. E aí eu não quis fazer a repescagem. Então eu falei, não, eu vou fazer de novo a prova, eu vou escolher outra área. Não importa se eu vou perder a repescagem ou não. Então eu perdi a repescagem e fiz novamente a primeira etapa já de Direito do Trabalho. E aí eu passei na primeira novamente e depois passei na segunda. E não é que eu sou gênio nem nada, foi realmente porque eu estudei estrategicamente e eu também controlei o que mais pega. É você controlar o seu mental, controlar a sua cabeça, controlar suas emoções e se acalmar e fazer a prova porque você sabe do conteúdo. O que vai fazer você ser aprovado ou não é realmente o seu nervosismo. Na primeira vez que eu fiz eu estava bastante nervoso, na segunda vez que eu fiz eu já estava mais tranquilo, eu consegui fazer de boa. Bom, como eu sei que isso pode dar certo, né? Porque esse meu amigo que eu comentei, ele também estudou do mesmo jeito que eu e passou também. Ele demorou mais um pouco realmente para passar, porque ele reprovou um pouco mais na segunda etapa, mas na primeira etapa ele passou. Foi estudando realmente só por questões. Eu estudei, e eu sei que ele estudou também, mas eu estudei só por questões. Não comprei curso, não assisti videoaula, não comprei material na internet. Eu acho que não vale a pena você comprar. Sinceramente, para a primeira etapa, eu acho que não vale a pena você comprar. Se você for investir, realmente eu acho que vale mais a pena você investir na segunda etapa. Mas na primeira etapa eu estudei só por questões. A única coisa que eu fiz foi questões, pegava de provas anteriores e lia também os comentários, questões comentadas. Respondi várias provas e respondi também várias questões. A única coisa que eu vou falar aqui que eu comprei foi um cronograma, é aquele que fala que, assim, segunda você vai estudar tal, terça você vai estudar tal. Só que eu nem cumpri ele todo, porque esse cronograma ele falava realmente para você englobar todas as disciplinas. A gente sabe que são muitas, mas eu não fiz isso. Fiz da seguinte forma, eu escolhi algumas disciplinas que, se eu acertasse aquelas disciplinas, eu faria no máximo 55, 60 pontos. A gente sabe que tem um número de questões por disciplinas, então eu escolhi as disciplinas que eu ia focar, fechando as 60 questões. Foi Direito do Trabalho, Ética, né, que é a principal, o Direito Constitucional, algumas de Direito Civil, Direito Ambiental. Para você ter noção, Direito Empresarial eu nem peguei, eu não estudei porque eu realmente não tinha nem familiaridade, nunca entendi direito empresarial na faculdade, então eu falei, cara, eu vou estudar principalmente as matérias que eu tinha mais familiaridade, que era direito constitucional, direito do trabalho também, direito civil, algumas áreas também eu tinha bastante familiaridade, e aí eu vou focar nessas áreas que é uma matéria que eu gosto, porque eu acho que eu nunca fui diagnosticado, mas eu acho que eu tenho algum déficit de atenção, TDAH, porque eu não consigo
meio que focar muito, assim, eu não consigo passar 1 hora estudando direto, sem perder o foco. Eu tenho esse problema. Eu sempre perco o foco, qualquer coisinha eu tô ali, passa 20, 30 minutos, eu perco o foco. Eu não consigo focar naquele tempo estudando aquela coisa. E por conta disso, por eu saber dessa minha limitação, eu estudei também usando aquela técnica do Pomodoro, que é você estudar 25 minutos e aí parar 5 minutos. Eu consegui estudar dessa forma. Na minha primeira, se eu não me engano, eu não tô com as provas aqui porque elas estão lá na minha casa, na outra cidade, mas se eu não me engano, na primeira, que eu estudei para 60, 55, eu acertei 48 e na segunda prova que eu fiz foi 46. Na primeira eu ainda fiz mais. Mas o que vai realmente fazer a diferença é o seu emocional. Você tem que estar mais tranquilo, não tem que se levar pela pressão, porque o que vai te atrapalhar vai ser isso. Se você estiver muito pressionado, você vai acabar perdendo tempo numa questão e a gente sabe que se você perder tempo, vai te complicar. Bom, então se você assistiu esse vídeo e vai fazer a prova da OAB amanhã, desejo para você uma boa sorte, vai dar certo. Se não der certo, você vai tentar de novo. Não se pressione por conta dessa prova. Essa prova não vai definir nada de você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale um pouco da segunda etapa, que foi um pouco mais diferente, esse jeito que eu estudei. Muito obrigado e até a próxima. Achou que tinha acabado? Acabou não. Bom, aqui embaixo, eu sempre esqueço de falar, mas aqui embaixo nos comentários eu deixo sempre links, coisas que eu indico, livros, e-books, que você comprando por esse link não vai alterar o valor do produto, mas vai ajudar o canal aqui com a comissão. Também embaixo tem um e-book que eu criei, que está na Hotmart, um valor realmente simbólico, que eu falo um pouco sobre técnicas de pesquisa para você fazer uma petição melhor. Você comprando aí por esses links, você vai ajudar o canal a comprar equipamento, microfone, câmera. Se você gosta do canal e quer apoiar, essa é a forma que eu encontrei para você fazer isso. Se ficou interessado, dá uma olhadinha lá e é isso aí. Mudando de assunto, hein? E o Brasil? Eita, meu Deus do céu. Seleção ruim do diacho. Quem diria que a gente ia ter saudades do Tite, hein? Eita.